Esse aqui é tão absurdo que eu vou direto ao ponto, tá? Vamos direto ao ponto. Meu Deus, notícia urgente, corre para ver esse vídeo, uma bomba explodiu agora sobre Alexandre de Moraes, isso mesmo, logo após um esquema milionário ser descoberto, teve intervenção de emergência, Moraes atingido, o bicho pegou agora, você vai ver em detalhes, antes dessa bomba aparecer na sua tela, você vai ver tudo, quero mostrar aqui o que o deputado Gustavo Gayer acabou de revelar, olha isso daqui, gente, já deixa o seu like, vamos para cima. Você conhece essa pessoa? Com certeza eu acredito que você conheça, é um rosto muito conhecido no Brasil, mas não porque ele é um cara famoso, jogador de futebol, ou um político, ou um artista, não. Esse aqui é um chefe do PCC, da maior facção criminosa do Brasil. PCC, lembra do PCC que a esquerda adora defender? Marcola, PCC, chefe, esse é o cara aqui, tá? Sabe o que aconteceu? Depois de um dossiê muito bem elaborado mostrando todos os crimes dele, sabe o que aconteceu? Tá fora da cadeia. Marcola vai ficar livre, galera. Marcola é absolvido após a Justiça de São Paulo prescrever maior processo contra o PCC. Tá livre. O maior criminoso, não é não, porque o Lula é o maior, mas o segundo maior criminoso do Brasil, o Marcola, só perde pro Lula, foi absolvido. A nossa justiça absolveu esse cara. Olha a matéria. O mais lido em nosso site, cnnbrasil.com.br, é justamente este que diz respeito a Marcola. Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola, foi absolvido após prescrever o maior processo contra o PCC. A Justiça reconheceu que, por causa do prazo de tramitação, não haveria qualquer punição. Aos 170... Condenaram o Bolsonaro em 6 meses e não conseguiram condenar o maior criminoso que o Brasil já viu. Vai comentando aqui, deixa os seus comentários, porque uma bomba sobre Alexandre de Moraes explodiu agora. Vamos ver. Disputa bilionária mobiliza parente ministro do STF nas defesas. Esse advogado do Banco Master foi pego no pulo, viajando com o Toffoli em um jatinho para ver a final da Libertadores em Lima, no Peru. E nós temos fotos deles no aeroporto. Mas com a Viviane, a craque do direito brasileiro, é tudo diferente. Eu diria, inclusive, vi nesse levantamento, que ela é a segunda craque mais bem paga do Brasil, só atrás do Neymar. Para falar sobre a imoralidade do Supremo Tribunal Federal, eu quero fazer uma retrospectiva, porque tem certas coisas que a gente não pode esquecer. Lembrem-se dessa reportagem de maio desse ano, do Guilherme Seto e do José Marques, para a Folha de São Paulo, cujo título é Disputa Bilionária Mobiliza Parente Ministro do STF nas Defesas. E eu acho que vocês vão se lembrar, mas esse é o caso, abordado aqui no programa, do caso do Grupo Petrópolis, das cervejas Itaipava e Petra, que mobilizou nos últimos anos pelo menos 10 familiares de membros da cúpula do Poder Judiciário que atuam como advogados nos processos. E o gráfico que eles montaram nessa reportagem é coisa de maluco, coisa de louco. Os créditos da recuperação judicial que se baseia o caso é coisa pouca, 3,3 bilhões de reais. E, só para lembrar, envolvidos no caso nós temos Gilmar Mendes, né, através dos seus parentes, Guiomar Mendes, a agora ex-Wink esposa, Laura Mendes, a filha, espero que não tenha virado ex-filha, Gilmar, Maria Carolina Feitosa, enteada, agora ex-enteada, Daniele Feitosa, Maria da Conceição Sabo Mendes, filha do primo, que é juiz do TRF1, e Pedro Anísia Sabo Mendes, também filho deste primo do Gilmar Mendes, que é juiz do TRF1. Isso é do Gilmar Mendes. Aí você tem do Cristiano Zanin, você tem a Valesca Zanin, que é a esposa, e do Alexandre de Moraes, é claro que você tem Viviane Bastos de Moraes, que é a esposa e hoje a maior craque da advocacia brasileira. Tem também do Cássio Nunes, a Karina Nunes Marques, a irmã, e o Luiz Felipe Salomão, o ministro do STJ, você tem o Luiz Felipe Salomão filho, que é filho dele. E vendo isso, eu chego à inevitável conclusão que o negócio mais lucrativo do Brasil é ser parente de ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque magicamente você começa a ser contratado para casos extraordinários, recebe uma grana preta, começa a ganhar cargos, mas você não deve se revoltar tanto assim, porque afinal talvez eu esteja falando aqui de um caso isolado. Nunca mais, né? Essas coisas não acontecem. É claro que acontece.
porque eu já trouxe aqui também, e nós não vamos parar de falar, sobre o caso do Banco Master e do famoso hoje Daniel Alvorcaro. Na folha de pagamentos do Banco Master estava um outro ministro do STF, ou melhor, ex-ministro do STF e atual ministro da Justiça do Lula, Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski havia sido contratado para o Comitê Consultivo Estratégico do Banco Master do Alvorcaro. Ricardo Lewandowski nunca trabalhou com banco, não sabe nada de mercado financeiro, mas é contratado para o Comitê Consultivo Estratégico do Banco Master. Talvez, assim, só talvez, porque era ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas na folha de pagamento do Banco Master está também o advogado, eu não sei se vocês já ouviram falar, Augusto de Arruda Botelho, que defende o diretor de compliance do banco, Luiz Antônio Bull. Esse advogado do Banco Master foi pego no pulo viajando com o Toffoli em um jatinho de um empresário para ver a final da Libertadores em Lima, no Peru. Aliás, eu vou dizer para vocês, segundo as minhas fontes, isso aqui é exclusivo, eles pediram transporte para a embaixada e ajuda para tentar não passar pela imigração. Mas óbvio que foram barrados, porque afinal, no Peru, eles não são tão poderosos assim. O Barroso até era meio poderoso no Peru, mas não vamos falar sobre isso aqui no programa de hoje. E nós temos fotos deles no aeroporto, acompanhados de quem? Aldo Rebelo e do Luiz Pastore, o dono do jatinho. E é esse mesmo Toffoli que viaja com o advogado do Banco Master no jatinho particular. Esse é o ministro Toffoli que está travando as investigações e decretou sigilo eterno contra o Banco Master no Supremo Tribunal Federal, como bem noticiou a jornalista Malu Gaspar no jornal O Globo. Na reportagem ela diz assim: as investigações sobre o Banco Master estão paralisadas desde a última quarta-feira 3, quando o ministro Dias Toffoli decidiu que só ele poderia autorizar qualquer nova medida relacionada ao caso. Qualquer nova medida relacionada ao caso é autorizada pelo juiz que viajava o cara no jatinho. Incluindo operações de busca e apreensão, quebra de sigilos de alvos de operação. Na prática, a decisão de Toffoli travou o avanço da apuração que se desenrolava na Justiça Federal de Brasília. Oitivas que seriam feitas logo após a prisão dos executivos do Master foram suspensas, assim como as perícias nos celulares e computadores apreendidos durante a Operação Compliance Zero sobre a fraude nos contratos de crédito de 12,12 bilhões vendidos pelo Banco Daniel Alvorcaro ao BRB. E reparem nas datas. A final das Libertadores foi no dia 29/11. E a decisão de Toffoli de paralisar as investigações contra o Banco Master foi feita no dia 3/12. Ou seja, o Toffoli viaja com o advogado do Banco Master e alguns dias depois, por coincidência, ele decide que só ele pode autorizar novas medidas contra o banco e trava todas as investigações da Justiça Federal em Brasília. Só será que uma coisa tem a ver com a outra, meu Deus do céu? Será que isso tem a ver com o fato da esposa do Toffoli, a Roberta Maria Rangel, ter sido sócia de um dos advogados do Banco Master? Será, pessoal? Não deve ter nada a ver. Nada a ver. Não tem nem por que ficar indignado, você imagina. É só um caso isolado. Na democracia pujante brasileira. Não, desculpa. A outra reportagem da mesma jornalista no Globo, Malu Gaspar, denunciando o contrato milionário de outro parente juiz, agora da Viviane Bassi de Moraes, esposa do Alexandre de Moraes, sancionada pela Lei Magnitsky, com o Banco Master. Outra reportagem da Malu Gaspar. Aliás, eu faço um rápido parêntese aqui, porque eu sempre sento o pau em jornalista, mas eu vou fazer algo diferente aqui. Eu vou fazer um elogio público a Malu Gaspar. Eu acho a Malu Gaspar foda. Pelo menos ela tem sido foda. Ela é autora da reportagem sobre o Toffoli travando a investigação, é autora de várias reportagens sobre escritórios dos parentes e é autora da reportagem que desvendou ou tornou público as coisas relacionadas ao Instituto Lex. E agora ela é autora da reportagem sobre o contrato multimilionário da esposa do Alexandre com o Banco Master, e a gente vai ler essa reportagem já. Mas quando ficou público no Roda Viva, que ela falou
né? Ela ficou público porque ela falou que ela conversava comigo e estava conversando comigo sobre o caso do Mr. M. Eu me lembro que muita gente ficou revoltadinha comigo. Ai, você está tendo conversas com jornalistas do Globo? E eu falo, converso com vários. E é evidente que a Malu Gaspar pensa diferente de mim? Não, da gente, de vocês. Mas que culhão que essa mulher tem, que coragem. Eu tenho admiração por gente com coragem, mesmo que elas pensem diferente de mim. Eu tenho conversado bastante com ela nos últimos tempos, e que ética incrível. Toda e qualquer informação que eu passo para ela, o que ela apura, que ela vem checar comigo, ela checa, tem que ter confirmação, tem que ter base, não tem embromação, não tem enrolação, é crítica, faz pergunta difícil, corre atrás, apura por conta própria, não publica se não tiver com certeza, e isso é jornalismo de verdade. Graças a Deus que ainda existe gente assim, mesmo de esquerda. Há outros, o caso do Glenn Greenwald, de esquerda também, o Michael Schellenberg sempre foi de esquerda. Há bons jornalistas. E isso é jornalismo de verdade. E que demanda hoje no Brasil uma enorme coragem. Reportagem sobre escritórios do STF é basicamente ela que faz. Eu já discordei dela, já liguei para ela falando que não concordava com o que ela havia publicado. Uma vez ela até ajustou uma matéria onde havia uma imprecisão numa fala minha com Eduardo Bolsonaro. Mas jornalista precisa ter coragem para fazer o que ela faz. E isso não importa se é de esquerda ou de direita. Vocês não sabem a quantidade de jornalistas de veículos de direita que tem medo de falar desses temas. Isso quando os veículos de direita não acabam alijando os jornalistas que têm as suas posições mais claras. Então eu tiro o meu chapéu para Malu Gaspar e para outros que façam isso. Porque, e vejam, vocês vão ver a gravidade do que eu estou dizendo aqui, e eu vou mostrar para vocês que isso, assim, pelo escândalo, é o maior escândalo da história da advocacia brasileira. O que eu vou ler aqui é o maior escândalo da história da advocacia brasileira. Não tem outro. Se alguém tiver notícia de algum outro escândalo deste tamanho sobre a advocacia brasileira, por favor, me fale. Dessa magnitude. Vejam essa reportagem. Bota na tela, por favor, Bruno. Causou furor nos escritórios de advocacia que defendem o Master a informação de que o contrato do banco com a mulher do ministro Alexandre de Moraes, Viviane de Barros de Moraes, foi apreendido na Operação Compliance Zero, como informou o colunista Lauro Jardim. Na ocasião, além de executar a ordem de prisão do controlador do banco, Daniel Vorcaro, e de outros 6 executivos ligados ao caso, a PF também apreendeu celulares e notebooks. Mas o que mais preocupa os advogados do Master nem é propriamente o fato de existir um contrato, e sim a remuneração. 3,6 milhões de reais vezes 36 meses a partir do início de 2024. De acordo com informações a que a equipe da coluna teve acesso, é o que consta neste documento que não foi propriamente apreendido, mas estava em formato digital no celular de Vorcaro, entre os arquivos trocados por ele com funcionários de seu banco. O contrato tem um escopo bastante amplo de representar o Master onde for necessário e não especifica uma única causa ou processo. Caso fosse cumprido integralmente, teria rendido para o Barce de Moraes, escritório de Viviane, e a gente sabe aqui do Alexandre, 129 milhões de reais. O que não ocorreu integralmente, porque o Master entrou em liquidação. Puta que pariu. 129 milhões de reais em propina legalizada por Alexandre de Moraes. De um contrato. Eu não sei se vocês lembram, eu disse aqui, uma fonte me disse que o escritório do Alexandre de Moraes estava faturando, antes da Lei Magnitsky, que machucou bastante as contas do escritório, estava faturando mais de 100 milhões por ano. Nós descobrimos, e eu achei isso absurdo, eu falei, não é possível, isso é muito. A gente descobriu todo aquele patrimônio do Alexandre de Moraes e vimos que o cara era de fato multimilionário, escondendo tudo através de uma holding, de um instituto falso. Eu continuo a reportagem, porque eu vou ler isso aqui.
A gente está falando de 129 milhões de reais de propina legalizada para um contrato. Eu digo propina legalizada porque contrato de apoio, escopo de defesa em todas as causas do planeta, pra cima de outro, porra. Eu não sou idiota. Você pode criminalmente dizer que você não tem como provar, mas vocês e eu não somos idiota. Continua a reportagem da Malu Gaspar. Tudo indica, porém, que o escritório foi regiamente pago enquanto possível, porque nas mensagens com a equipe de Vorcaro deixava claro que os desembolsos para Viviane eram prioridade para o Master e não podiam deixar de ser feitos em hipótese alguma. É o arrego do tráfico de drogas. É o arrego do tráfico. O tráfico não pode viver sem o arrego. Mas veja que classe de bandido que tomou conta do Brasil, meu Deus do céu. A equipe da coluna procurou o escritório de Viviane e o Master para saber o quanto afinal foi pago e por quais causas, mas não obteve retorno. No escritório, uma funcionária que atendeu o telefone disse que ninguém falaria, que também não poderia fornecer um e-mail para o envio de um pedido de informação. Já o Master não respondeu aos questionamentos da reportagem. Procuramos também o Alexandre de Moraes, o espaço está aberto, blá, blá, blá. Absolutamente. Gente, botem a mão na consciência. Nenhum contrato com escritório de advocacia, nenhum tem esse valor. Você pode pegar os contratos da Vale, que é a maior empresa do Brasil com os escritórios que ela contrata, e não vai chegar nem perto disso. Mas com a Viviane, a craque do direito brasileiro, é tudo diferente. Não, eu não falo nem craque por puro deboche, porque ele é craque mesmo. Eu diria, inclusive, vi nesse gráfico, esse levantamento, que ela é a segunda craque mais bem paga do Brasil, só atrás do Neymar. Viviane de Moraes ganha mais do que o Gabigol, ganha mais do que o Hulk, ganha mais do que o Everton Ribeiro, só perde Oscar. Coitado, quem é Oscar? Quem é Paulinho na fila do pão, rapaz? Só perde pro Neymar por enquanto. Aliás, eu acho que não perde pro Neymar. O Neymar tem um contrato de 36 meses com o Santos. Não sei, vou ligar pro Gilmar Mendes para perguntar, porque agora o Gilmar Mendes é comentarista esportivo também. E com a diferença de que, tirando o Neymar, esses jogadores... Tadinho do Neymar, eu adoro o Neymar. Porque tem que zoar o Neymar, porque o Neymar teve um ano horroroso. Mas esses jogadores, em tese, tirando o Neymar, são pagos para fazer alguma coisa. Algo predeterminado, que é jogar futebol. O contrato com o Banco Master da Viviane é aberto. Os caras pagam 130 milhões de reais para a mulher, para o contrato da Viviane, e o contrato não tem objeto. E não só isso. O contrato, segundo as mensagens do dono do banco, é fundamental, é a prioridade número 1. O banco está quebrando, mas não pode deixar de pagar a Viviane, pô. Vocês entendem o grau de imoralidade? Entendem por que este é o maior escândalo de corrupção da história do Brasil? E entendem por que a imprensa, que deve dar enfiada nesse troço até o talo, é absolutamente cúmplice. Porque isso deveria estar sendo discutido todos os dias, em todos os jornais, o dia inteiro. Mas por que eles não podem fazer isso? Porque esse cara também julga o caso deles. E eles também se beneficiam disso. Tanto financeiramente quanto ideologicamente. Então esse é o grande salvador da democracia brasileira. Um ladrãozinho. Um ladrãozinho. Essa é a imoralidade e o balcão de negócio que é o Supremo Tribunal Federal. Aí você diz, você está atacando as instituições. Eu estou atacando as instituições? Se a minha mulher pedir, se eu for ministro do Supremo Tribunal Federal e você me pedir 130, e ela pedir 130 milhões de reais para operar uma causa sem objeto, quem está atacando as instituições é você, porra. Porque como que uma instituição se recupera de um escândalo desse? Como que uma instituição se recupera de um ministro pega um jatinho com um sujeito e na outra semana tem uma decisão favorável bloqueando todas as investigações? Com a sua mulher ex-sócia do escritório de advocacia do cara. Isso aqui é um ataque às instituições, meu Deus do céu. Não gostou de ser chamado de ladrãozinho? Me processa. Me processa. Me processa. Eu não sei dar outro nome a uma situação dessas.
Não é só violador. Não manda só a Débora pra prisão porque acredita ideologicamente, o que já seria péssimo, né? Mas não. Fazem isso porque se beneficiam regiamente. O Supremo Tribunal Federal hoje e os tribunais do Brasil inteiro se tornaram balcões de negócio.